Bom, vamos lá então, dando continuidade aqui. Nós vimos então como que a gente poderia transformar cada uma das linhas de CSV para um arquivo JSON contendo pessoas e em cada grupo aqui nós teríamos uma pessoa, tá? Teoricamente eu poderia usar isso daqui como sendo um arquivo separado. Eu poderia ter, por exemplo, aqui Érico, Fernando.json e o arquivo seria só isso daqui, certo? Eu tenho a abertura das chaves, eu tenho um primeiro campo, né? Eu tenho um segundo campo, um terceiro campo, e aqui eu encerro o meu documento, certo? Então isso aqui é um documento JSON válido. Isso aqui é um documento JSON válido. Assim como se eu tivesse aqui também erico.json, eu teria também aqui abre chaves. Isso aqui, as chaves delimitam o meu documento. E aqui eu tenho o nome do campo, o valor Érico, e por aqui vai, né? Sobrenome Vasconcelos e idade 38. Beleza? Então, isso aqui são dois documentos válidos. A grande diferença entre o JSON e o CSV, por exemplo, é quando você precisa ter documentos filhos, tá? Então aqui, por exemplo, se eu tivesse, vamos considerar aqui que nós tivéssemos aqui alguma alguma informação, por exemplo, que tivesse mais de um valor. Por exemplo, se eu tivesse aqui cidades visitadas, por exemplo. Tá? E aqui eu preciso colocar mais de uma cidade. Então vamos supor que o Érico visitou Brasília e visitou Goiânia, por exemplo. Né? Quando eu separo Brasília e Goiânia por vírgula, na verdade, no caso do CSV, Goiânia seria um outro campo, né? Seria um campo que não existe aqui em cima, né? Então, como é que eu colocaria Goiânia e Brasília dentro do mesmo campo? Eu teria que usar algum outro delimitador, né? Por exemplo, usar aqui um outro delimitador qualquer aqui, por exemplo, usar essa barra. E aqui eu colocaria que o Fernando visitou São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Como é que eu faria isso aqui dentro de um JSON? Né? Eu colocaria aqui o nome do campo, vou fazer aqui primeiro dentro do Érico. Aqui, né? Então eu coloco aqui o campo, chama cidades visitadas, certo? Só que agora cidades visitadas tem dois valores. Como são dois valores, eu preciso colocar aqui um conjunto. A gente já viu que um conjunto é feito dessa forma aqui, certo? Então eu teria que colocar aqui Brasília, vírgula, Goiânia, certo? Vamos conferir isso aqui, se isso aqui é válido, um JSON válido. Só um minutinho. Para a gente ver se a gente acertou aqui posso procurar na internet JSON Formatter, por exemplo. Né? Ele vai me abrir aqui alguma coisa na internet. Tem vários. E eu vou colar aqui o meu JSON. Né? Ele fala processa. Ele vai me dar essa informação bonitinha aqui embaixo, só para validar se eu fiz do jeito correto. Então tá aqui, ó. É um formato válido do JSON, né? De acordo com o padrão definido por esse 8259. E aqui eu tenho nome, Eric, cidade, eu tenho aqui um conjunto. Né?
Agora, onde está a beleza da complexidade do JSON, né? É que dentro... Então, peraí, deixa eu fazer aqui... Só para ficar igual, isso aqui ficaria cidades visitadas, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Então aqui dentro eu teria cidades visitadas, 2 pontos, Brasília e Goiânia, deixa eu copiar aqui, né? Copiar. E aqui eu colocaria isso daqui, certo? Agora vamos supor que eu queira colocar mais informações, por exemplo, sobre as cidades. Então eu quero colocar aqui mais ou menos também qual é o tamanho da cidade, a população da cidade, né? Então Brasília tem, vamos supor, 2 milhões de pessoas, né? Então eu quero guardar nesse mesmo formato aqui do Érico, eu quero botar quais as cidades que foram visitadas, Brasília, e qual a população de Brasília. Se eu fosse fazer aqui em CSV, eu ia ter que fazer alguma coisa, como por exemplo, entre parênteses, vamos supor. Então eu coloco aqui 2 milhões, certo? Em Goiânia tem 1,5 milhões. Né? São Paulo eu tenho 20 milhões, vamos supor. Né? E no Rio eu tenho, não sei quantos, não tenho a menor ideia, vamos botar aqui 10 milhões. Daria para fazer desse jeito. Obviamente que depois, lá no CSV, eu teria que fazer alguma coisa para estruturar isso. Né? O que a gente pode fazer aqui dentro do JSON? Eu posso pegar esse campo de Brasília e criar um outro documento JSON. Tá? Então eu tenho as chaves definindo e aqui eu boto nome da cidade, que é Brasília, e tamanho igual 2 milhões. Certo? E eu tenho Goiânia, nome Goiânia, vou botar aqui Brasília, Goiânia, tamanho 1,5 milhões. Isso aqui é um JSON, é um documento no formato JSON válido para Brasília. E esse aqui é um documento JSON válido para Goiânia. O que o formato JSON permite? Permite que eu troque esse valor Brasília por um JSON válido. Então eu posso colocar aqui esse documento JSON todo dentro desse campo. Certo? E eu posso colocar esse outro documento aqui dentro deste campo. Certo? Então, eu estou colocando um documento junto com outro documento. Esses dois documentos estão dentro de um conjunto, o que é definido por esse colchete. E esse conjunto de documentos está associado à cidade visitada, que é dentro do documento Érico. Certo? Então eu tenho documento junto com outro documento dentro de um campo de um documento. Então aqui eu começo a ter documentos dentro de documentos. Se eu colocar isso aqui no formatador lá do JSON na internet, aqui, ó, ele vai até botar bonitinho isso para mim. Deixa eu colocar aqui. Processa. Ele vai formatar aqui bonitinho. Então tá lá. Eu tenho um documento pai, digamos assim, ele é o documento com Érico, né? Eu tenho dentro do campo cidades visitadas, eu tenho um conjunto, e dentro desse conjunto eu tenho outros documentos. Esse documento aqui é o documento de Brasília, esse aqui é o documento de Goiânia. Certo?
Então, a complexidade do JSON ela me permite que eu tenha um conjunto de documentos dentro de documento, né? Então aqui eu teria para São Paulo, vamos fazer aqui nome São Paulo, vírgula, tamanho 20 milhões. Encerro esse documento, abro o documento aqui do Rio de Janeiro, certo? Vou colocar aqui nome, Rio de Janeiro, vírgula, tamanho 10 milhões. Certo? Isso aqui também o Fernando.json também é um documento válido. Né? Tá aqui, Fernando Abdala, São Paulo, Rio de Janeiro. Então aqui, voltando no nosso primeiro arquivo, eu vou apagar esses dois aqui. O que eu tenho aqui nesse arquivo? Eu tenho um elemento raiz, que é um documento de pessoas, certo? Que contém pessoas. E aqui eu vou ter um conjunto de pessoas, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso colar todo esse documento aqui do Fernando, aqui dentro, separar por vírgula e colar todo esse documento aqui do Érico aqui também. É lógico que a indentação aqui não facilita, deixa eu ver se eu consigo arrumar melhor aqui para a visualização ficar melhor, né? Então, se eu fizer assim, começa a ficar melhor um pouco, né? Aqui a gente pode fazer desse jeito aqui, para ficar mais bem estruturado. Certo? Então, esse aqui é um documento JSON contendo um conjunto de pessoas. Dentro de cada uma dessas pessoas, eu tenho um conjunto de cidades visitadas. E dentro desse conjunto eu tenho um documento que tem aqui o tamanho das pessoas, o tamanho de cada cidade. Né? Claro que aqui dentro de tamanho eu poderia ter também um outro subconjunto, um outro documento, onde eu tenho a distribuição desse tamanho. Né? Que eu posso colocar aqui na zona bairro e a população do bairro, por exemplo, eu poderia. Então, a grande vantagem do formato de objetos aqui do JSON em relação ao CSV é exatamente colocar informações dentro de outras informações, porque no CSV eu tenho que colocar tudo numa linha só. E aqui eu tenho essas delimitações com base nesses colchetes. Certo? Se eu jogar isso aqui, por exemplo, no formatador aqui, né, online, né, provavelmente ele vai ficar aqui, ó, no mesmo formato que a gente estava vendo. Certo? Então agora eu vou mostrar no próximo vídeo, vou pegar um exemplo daquilo que a gente recebeu e a gente vai ver o seguinte, qual que é o desafio nosso aqui? O desafio nosso é saber como a gente quer transformar isso aqui em quê, né? Porque se eu for transformar isso aqui tudo para uma linha, eu vou ter que chegar a um formato que a gente vai definir, que é, por exemplo, nesse formato aqui. Nesse formato aqui eu tenho as mesmas informações. Eu tenho o nome do Érico, o sobrenome, a idade e as cidades visitadas com o nome, Brasília está aqui, o tamanho está aqui. Né? Só que aqui eu defini que eu quero fazer assim. Né? Então a gente pode transformar isso daqui, mas a gente precisa entender em transformar em quê? Qual que é o destino que é útil para a gente. Tá? Então é isso que a gente vai pegar um exemplo agora no próximo vídeo, daqueles arquivos lá que você passou, e a gente vai ver o que dá para fazer ali. Beleza?